cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me
Vamos orar ao Senhor para a gente começar o nosso culto, amém? Pai amado, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Deus, porque nós temos a oportunidade, ó Deus, de estar na Tua casa, de estar louvando o Teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque mesmo, Senhor, com as divergências do mundo afora, mesmo, Senhor amado, com esse cenário que nós temos, ó Deus, de brigas políticas, mesmo com esse cenário, ó Deus, de incertezas que nós temos, Pai amado, nós podemos confiar em Ti, ó Pai, confiar que o Teu amor por nós não falha, ó Deus. E obrigado, Senhor, porque nós temos a liberdade, Senhor amado, de louvar e engrandecer ao Teu santo nome, ó Pai. E seja conosco nessa noite, Senhor, recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Deus, e a nossa adoração. Se faz presente, ó Deus, neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Teu amor não falha.
Glórias ao teu santo nome, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque mesmo, Senhor, nesse cenário onde nós temos incertezas, ó Deus, o Senhor não nos abandona, Senhor, e o teu amor não falha, ó Deus. Nós cremos que o Senhor, tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Seja presente neste lugar, ó Deus. O Senhor é bem-vindo, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor, nos nossos corações. Enche-nos, ó Deus, da tua presença, ó Pai. Aleluias. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Só a igreja agora. Aqui. Vem inundar, encher.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, Deus. Aleluias. O Santo Espírito do Senhor se faça presente neste lugar. Amém. Amém. Irmãos, este louvor que a gente vai cantar agora, ele é um pouquinho antigo, assim, não tanto quanto a época do Augusto, assim, um pouquinho mais novo. Brincadeira, pastor. Mas é um dos louvores que eu ouvia na minha adolescência, assim. Foi um dos primeiros CDs que era meu CD, assim, que era do Diante do Trono. Volume 3, 4, assim, por aí. E eu não sei se todos os irmãos sabem, quando eu era mais nova, a gente era do Ministério de Dança. E eu tinha isso, a gente participava das cantatas, participava dos cultos e tudo mais. A gente até foi num congresso uma vez, que foi uma bênção. E eu sempre tive uma coisa assim com Deus, de que quando eu estava ouvindo louvores, assim, indo para o trabalho, em algum lugar, eu sempre ficava imaginando aquela situação, sabe? Imaginando o que estava acontecendo naquele momento, ou dançando aquela música, ou simplesmente sentindo mesmo, né, aquela música. E esse louvor sempre mexeu muito comigo, porque é um louvor que fala do rio, né, do Senhor. Então eu sempre imaginava, assim, até arrepia de lembrar, eu sempre imaginava assim, muitas águas, aquela água cristalina, aquela água que renova, aquela água de quando você está com sede, que você deseja aquilo, que você quer aquilo para restaurar a sua vida. Às vezes, a minha avó sempre falava, tá com dor de cabeça? Bebe água. Tá com isso? Bebe água. Tá com aquilo? Bebe água. Porque a água renova mesmo a gente. Nosso corpo precisa de água. E sempre me trouxe isso na mente, essa música. E eu sempre ficava me imaginando, assim, dançando esse louvor numa cachoeira, num lugar assim com muitas águas, num lugar calmo, num lugar de paz, num lugar de tranquilidade. Então eu te convido nessa noite para que você sinta esse louvor e feche seus olhos e sinta o Espírito Santo fazendo esse trabalho em você nessa noite. Que o Espírito Santo possa vir como um rio, como uma fonte de águas vivas e renovar a sua vida nessa noite. Que Ele possa te transformar, que Ele possa tirar tudo aquilo que esteja te fazendo mal, tudo aquilo que esteja tirando a sua paz. E que nessa noite você foque no Senhor e que Ele restaure a sua vida nessa noite. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia
a fonte, Senhor. Aleluias. Que este rio restaure a sua vida nessa noite, o seu trabalho, o seu casamento, o seu coração, a sua relação com Deus, a sua escola. Que Ele esteja passando na sua vida nessa noite, seja restaurando, Senhor, aonde mais você precisa nessa noite. Que o Senhor esteja visitando. Aleluias. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Aleluias. Senhor, que o teu rio flua neste lugar, ó Pai. Que o teu rio encha, Deus, as nossas vidas e transborde, Senhor, do teu Santo Espírito. Aleluias. Vamos convidar que o reino do Senhor esteja neste lugar, amém? Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai,
teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Aleluias. Toda a honra e toda a glória seja a ti, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Hoje nós temos 2 pequenos aqui, Lu, fazendo parte aí desse momento. Bom, gente, boa noite, a graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria enorme estar aqui reunido com cada um de vocês, para juntos nós podermos adorarmos ao nosso Senhor. Eu quero convidar as crianças aqui. Ô Maria, vem com o tio. Ah, que legal. Eu tô com a impressão que hoje teve acho que era o Davi, se eu não me engano, que ia orar hoje, não é, Davi? Não. Podem vir aqui mais pertinho, por favor. Tudo bem, Ju, Rebeca? Ô Júlia, você pode orar por nós? Que chique, estamos com saudade de ouvir a sua oração, sabia? Papai do céu, obrigada por esse dia, obrigado por mais um dia de vida. Senhor, abençoe esse culto e a audiência, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Podem descer devagarzinho. Que legal. Eles estão estudando o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele tem uma dinâmica bem diferente. Você que ainda não tem lido a Bíblia regularmente e deseja iniciar uma jornada de leitura bíblica, o Evangelho de Marcos seria o mais recomendado. Por quê? Ele vai passando por várias dinâmicas ali, é um evangelho bastante dinâmico, então é bom assim, é uma leitura gostosa, né, Andrezinho, de se fazer o Evangelho de Marcos. Bom, gente, quem deseja hoje contribuir, você pode fazer isso aqui agora de forma presencial. Nós temos ali o senhor Valmir, o Fernando, a Marli, que podem te auxiliar se você contribui aqui de forma presencial, com um envelope. Nesses envelopes da igreja tem também o CNPJ da igreja. Se você quiser levar para sua casa, para que você tenha o CNPJ também de fácil acesso, você pode levar o envelope. As contribuições da igreja têm uma única finalidade,
de poder servir a igreja, de poder pagar as contas, de poder ter ações de amor, de misericórdia no meio desse mundo mau e caído. E nós, como filhos de Deus, quais são as bases da nossa contribuição? Nós contribuímos de maneira voluntária. Não existe uma lei, uma obrigatoriedade acerca da contribuição. Nós contribuímos de maneira generosa. Pastor, quanto que eu tenho que dar para que eu seja abençoado? Não é por esse caminho, não é o quanto que eu tenho que dar para que eu seja abençoado. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Então eu dou, eu contribuo com base na minha generosidade. Eu faço isso exclusivamente da igreja. A igreja precisa sim das nossas contribuições para que a gente consiga se manter, mas o reino de Deus é maior do que uma igreja local. Então é importante que você seja generoso como um modelo de vida. Então eu vou fazer isso uma vez por ano, uma vez a cada semestre? Não, a contribuição é voluntária, é generosa e é regular. O ideal é que você contribua com regularidade, e dessa forma que nós praticamos esses princípios da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Pai, aumenta a nossa sementeira, aumenta a nossa capacidade de contribuir. Pai, que o Senhor venha nos abençoar no nosso trabalho, nos nossos negócios, que o Senhor envie dos altos céus, Senhor, a providência diária, para que a gente possa cuidar da nossa família, administrar os nossos negócios, e também, Senhor, cuidar da tua igreja, cuidar do teu povo. Pai, nós oramos com gratidão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você que traz, você pode depositar ali naquela caixinha enquanto a gente estará louvando. E você que faz isso durante a sua semana também com a chave Pix, é um momento de gratidão, tá bom? Deus abençoe. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Aleluia. Eu estava lembrando aqui, a Tamira estava dizendo que eu sou muito antigo cristão, mas acho que nós nos batizamos no mesmo dia, né, Tami? Nos batizamos no mesmo dia. Lembrei também, me veio a cena na minha cabeça, de verdade, no momento que você falou aqui na música. E eu me batizei em 2001, em setembro de 2001. E acho que estava eu, você, o Tiago, o Bruno, nós se batizamos, o Felipe, no mesmo dia, na mesma data. E veio como uma recordação assim muito boa de uma decisão muito importante que eu tomei na minha vida lá no ano de 2001. Foi muito legal relembrar daquele momento ali e saber do quanto Deus tem sido bom daquele tempo em diante. E de fato essa música do Diante do Trono marcou realmente uma época, né, uma geração, né, águas purificadoras. E é legal a gente poder lembrar, né, não viver do passado, mas ter o passado como uma referência para nos inspirar
numa jornada de futuro. Às vezes as pessoas ficam muito presas ao passado, né, querendo reproduzir as mesmas experiências do passado, quando que na verdade as experiências do passado, elas nos inspiram a vivermos aquilo que Deus tem para a gente no futuro. Você que ainda não falou com a Rafaela e você já decidiu estar conosco no Dia da Família ou no Oficina de Música que vai acontecer no Dia da Família, dia 20 de novembro, Oficina de Música dia 19 e dia 18 lá no Camp Califórnia. Fale com a Rafa, mande um WhatsApp para ela. Se você não tem ainda a programação, a carta convite ali no fundo, ali do ladinho da Ana, tem uma quantidade ali de cartas convites, leva lá. Assim que você decidir, já passe o seu nome para que a gente possa se organizar. A gente está definindo o cardápio que vai ter nesses dias. A gente está imaginando aí buchada de bode, algumas coisas bem legais. Lá no Nordeste nós conhecemos, né, André, um prato bem especial lá também, eles chamam de patinho. Eu acho que é um joelho de boi assim, feito de uma forma deliciosa. Então a gente está pensando em todas essas opções para que a gente possa servir os irmãos no Dia da Família. Se você estava com dúvida se você vai ou não, talvez eu tirei a sua dúvida já falando do cardápio, né? Estou brincando, vá que vai ser um tempo especial e eu tenho certeza que Deus vai marcar a nossa vida e vai marcar o nosso encontro. Nós estamos fazendo uma exposição do livro de 1 João, nós estamos falando sobre identidade e hoje nós vamos ler o 1 João capítulo 3, do versículo 11 ao versículo de número 18. Nós chegamos à 10ª exposição, à 10ª sessão desse livro maravilhoso que tanto tem abençoado a nossa vida. Só um último recado, estou parecendo aqui o Milton Neves, né? Só reclame, só propaganda, né? Nós fizemos a 2ª temporada de devocionais também, está disponível no nosso canal do YouTube. Se você não conhece ainda o canal do YouTube da igreja, acessa lá, aí Casa de Daniel, curte a nossa página, acessa os conteúdos que estão ali disponíveis. O Bruno gravou 5 episódios, foi abençoador, viu, Bruno, para a minha vida. Eu pude ali acompanhar e foi uma grande bênção. Então, se você quer uma palavra curta, rápida, para iniciar o seu dia, uma palavra de encorajamento, acesse o YouTube lá da Casa de Daniel, que você vai encontrar uma sequência lá de 5 devocionais sobre a 2ª temporada. O Bruno falou sobre o impossível, fraqueza, vários temas bem legais ali que você pode acessar. 1 João, capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo de número 11 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Queremos agora, Senhor, ouvir a tua voz, que o Senhor nos inspire e que o teu Espírito fale, Senhor, ao nosso coração. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém e amém.
12 meninos e um técnico de futebol, eles foram retirados de uma caverna na Tailândia após algum período de resgate. Eu não sei se vocês lembram desse fato. Os garotos estavam jogando futebol e de repente eles decidiram fazer um passeio, ir até aquela caverna, e veio uma forte chuva, uma forte tempestade, e eles ficaram presos ali naquela caverna. E eles foram retirados de uma forma com um empenho muito grande, de muitos voluntários, médicos e por aí vai. Eles foram retirados da caverna de Tham Luang, no norte da Tailândia. E durante todo o processo de resgate, de retirada, chovia muito. E essa chuva dificultava muito o acesso dos médicos, dos mergulhadores, e eles estavam ali dias já, sem que as pessoas que estavam provendo o socorro pudessem chegar até esses meninos. Até que de repente um médico e um mergulhador, o Richard, ele ficou 3 dias lá dentro da caverna, um médico experiente, um mergulhador também bastante experiente, passando toda a tranquilidade, avaliando todas as situações para que aqueles garotos pudessem ser retirados com vida daquela caverna. E foi interessante a ação que eles tiveram. Eles dopavam os meninos, né? Primeiro o médico fez um diagnóstico de quem estava mais vulnerável, e a decisão foi: aqueles que estão correndo o maior risco de vida, nós vamos retirá-los primeiro. E havia uma grande tensão naquele momento, porque se eles retirassem um menino sem vida, toda aquela operação seria totalmente frustrada. Imaginem os médicos, os paramédicos, os mergulhadores chegando lá no lugar da caverna, onde estavam todas as pessoas assistindo, com um menino morto. Então era uma operação de grande risco. Mas eles fizeram a identificação e eles doparam os meninos e conseguiram tirar todos com vida daquela caverna. Quando eu vejo essa história, eu assisti o documentário recente, se eu não me engano, na Netflix, e eu vi todo aquele empenho, toda aquela mobilização, aquele amor sacrificial, pessoas se deslocando de nações, pessoas utilizando anos e anos de experiências adquiridos em medicina e também na área de mergulho, para que eles pudessem oferecer salvamento para 12 garotos e um treinador que estavam presos em uma caverna. De fato, essa história me impressiona pelo amor sacrificial com que essas pessoas demonstraram. É claro que havia muitos voluntários tentando conter as correntes ali de chuva que se formavam no entorno da caverna. Milhares de pessoas foram mobilizadas, mas alguns médicos e alguns mergulhadores de fato arriscaram a sua vida, traçaram uma estratégia e falaram: olha, se a gente fracassar, nós vamos fracassar junto com esses garotos lá dentro da caverna. Isso me impressiona de uma forma muito grande, de mesmo num mundo caído, num mundo de imperfeições, a gente vê pessoas ainda se preocupando com o próximo e de alguma forma se mobilizando para que vidas sejam salvas. Qual que é a ideia central desse texto? O que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, pensando em 1 João 3, do versículo 11 ao versículo de número 18. O amor impressionante de Jesus Cristo em dar a sua vida por nós. João vai deixar evidente que Deus tem um amor impressionante e que Deus deu a sua vida por nós através de um resgate maravilhoso. Todos nós estávamos ilhados em nossos pecados, todos nós estávamos naufragando na imensidão dos nossos erros, e de repente um amor impressionante surge de um homem chamado Jesus de Nazaré, que vem ao mundo em forma de homem. Ele dá a sua vida em nosso favor, e através desse exemplo de amor sacrificial é que nós, discípulos de Jesus, podemos amar os nossos irmãos como Ele nos amou. Quando a gente lê 1 João, e já há várias sessões que a gente vem trabalhando isso, João é muito direto e ele é muito claro no que ele fala. Por exemplo, ele vai dizer que se nós não amarmos uns aos outros, o amor do Pai não está em nossas vidas.
que a maneira como o reino de Deus se manifesta é através sim do amor sacrificial de Cristo. E à medida que nós nos rendemos a este amor sacrificial de Cristo, nós também somos levados, constrangidos a amar uns aos outros, a amar os nossos irmãos, a gente poder viver em comunhão. Imagine viver em comunhão num lugar onde existe uma diversidade de pessoas, uma diversidade de leitura de vida. Por exemplo, nós vamos ter aqui na nossa igreja pessoas que torcem para o Palmeiras, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Santos. Tem mais algum outro, Léo? Não. Nós vamos ter pessoas aqui que gostam de praia, outros gostam de campo. Nós vamos ter pessoas aqui que vestem shorts, outros gostam de vestir calça. Nós vamos ter pessoas aqui que adoram comer pizza e outros que adoram, por exemplo, comer lasanha e detestam, de repente, comer uma feijoada. Então, o grupo, o povo de Deus, ele é um povo diverso, ele é um povo global. Jesus está salvando pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda raça e de toda cultura. O reino de Deus não é um reino de iguais. O reino de Deus é um reino de pessoas que são diversas, diferentes umas das outras, mas à medida que nós somos diferentes uns dos outros, nós temos algo que é fundamental para a nossa comunhão, e nós temos algo que é fundamental para estabelecer a unidade do povo de Deus. O que vocês acham que é? As nossas preferências pessoais? Um gosta de basquete, outro gosta de futebol, um gosta de tênis de mesa, o outro já prefere, sei lá, surf, snowboard, não sei qual é a sua preferência. Mas o que une o povo de Deus é a cruz do Senhor Jesus. O que une a igreja do Senhor Jesus Cristo é a morte redentora do nosso Salvador e a sua ressurreição. Por isso no versículo 11 aí, se você observar, nós vamos perceber que João vai de novo voltar a um tema importante. Ele vai dizer assim no versículo 11: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. João está de novo relembrando esses irmãos que a mensagem que eles ouviram desde o princípio é que eles devem amar uns aos outros. É claro que ele está fazendo aqui sim uma referência à lei de Moisés: ame ao teu próximo como você deve amar a você mesmo. Mas João anteriormente trabalhou um mandamento que ainda é superior a esse. O mandamento que João trabalhou, que está em João 13, no versículo 34, que diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então, o que João está ensinando aqui para esses irmãos? Olha, existe uma lei, a lei e o mandamento você deve amar o seu irmão assim como você ama a você mesmo. Mas Jesus vem e traz uma nova interpretação sobre a lei do amor. Jesus fala assim: olha, vocês devem amar o seu irmão não como você ama a si mesmo. Você deve amar o seu irmão assim como Cristo ama o seu irmão. Pensando de novo lá nos garotos que estavam presos na caverna, eu não sei se não era nenhum dos meus filhos, se eu teria coragem de entrar ali para tentar salvar a vida deles. Eu não sei se eu teria um amor tão desprendido e tão sacrificial, de repente sair daqui do Brasil e falar: olha, são crianças que estão presas numa caverna, e de eu ir lá e entrar naquela caverna correndo todo o risco necessário para que eu pudesse salvar aqueles garotos. Se eu amasse apenas a mim mesmo. Mas como a ideia do mandamento é diferente, amem o próximo como Cristo ama o próximo, nós temos um imperativo de vida. E o imperativo de vida é: nós devemos amar os nossos irmãos como Cristo ama os nossos irmãos. Então, se Jesus ama aquelas crianças, nós, como filhos de Deus, deveríamos ter todo o desprendimento necessário para que a gente pudesse se aventurar, se nós tivéssemos as habilidades necessárias para ir em busca e salvar aquelas pessoas.
Porque um mandamento nós temos, não é uma opção de vida. Jesus não está dizendo assim: olha, se de repente vocês acharem legal amar as pessoas, olha, se de repente no dia que você estiver bem e você quiser amar o seu próximo, faça isso. Não. Jesus está dizendo como um imperativo: um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros como eu vos amei. E vocês devem amar uns aos outros. Então, amar o próximo, amar o semelhante, não é opcional na vida cristã. Não é algo que nós podemos relativizar e dizer: olha, eu vou amar os iguais e eu vou desprezar os diferentes. Não é assim. Dentro da leitura de mundo do cristianismo nós devemos amar todas as pessoas por Deus, e todas as pessoas são objetos do amor do nosso Deus Criador. É claro que é mais difícil amar algumas pessoas, eu sei disso. É claro que é mais difícil a gente poder conviver com determinadas outras pessoas. Eu sei que é extremamente desafiador. E eu digo isso não a partir da experiência do próximo, tá? Eu digo isso a partir da minha experiência. Se você andar comigo uma semana, um mês, um ano, 2 anos, você vai ver o quão pecador eu sou. E você vai ter que de alguma forma me amar de maneira sacrificial ao ponto de suportar aquilo que eu sou como ser humano, para que através dessa relação de amor e de amizade, a gente possa construir uma vida de discipulado, uma vida de afeição e uma vida de afeto. Então, amar uns aos outros significa estar disposto a abrir mão de tudo que nós somos, a abrir mão do tempo, a abrir mão do dinheiro, a abrir mão de inúmeras prerrogativas para que a gente possa servir uns aos outros. Por isso, a vida cristã traz também como imperativo: morra para você mesmo, para que a vida de Cristo seja vivida em você. Morra todos os dias para que a vida de Cristo seja vivida dentro de você. Hoje pela manhã eu estava pensando um pouco nessa relação, e eu estava trazendo um pouco, interpretando algumas coisas para a minha própria experiência cristã. E às vezes eu fico pensando: será que eu preciso de Deus só para viabilizar os meus projetos pessoais? Será que a minha devoção a Deus está firmada sobre se Ele me der uma boa condição, se Ele me der saúde, se Ele me der estabilidade financeira, se Ele me livrar das enfermidades, se Ele cuidar de mim sempre, eu vou devotar o meu amor por Deus? E eu pensei: puxa, se eu estiver me sabotando e tendo uma relação tão frágil como essa, eu vou ser o impostor da minha vida e da minha própria espiritualidade. Nós devemos amar a Deus não porque Ele viabiliza coisas boas na nossa história. Nós devemos amar a Deus não porque Ele possa fazer do Brasil uma nação abençoada e próspera. Nós devemos amar a Deus porque Ele é Deus e ponto final. E essa era a relação radical dos discípulos do primeiro século. Homens e mulheres que enfrentavam arenas de leões, homens e mulheres que foram crucificados, homens e mulheres que foram cerrados ao meio, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, porque eles negavam a si mesmos e viviam num mundo imperfeito, como pessoas imperfeitas, mas viviam para a glória de Deus. Eles queriam fazer a vontade do Pai, e isso é o que estava orbitando o coração dessas pessoas constantemente. Imagine nesse tempo de hoje, se a gente tiver 10, 20, 30, 40 homens e mulheres que desejam viver a fé cristã de maneira radical no meio de um mundo mau, dizendo: não importa o que acontecer com a minha vida, não importa se Deus vai me ser favorável, não importa se as enfermidades vão bater em minha porta, não importa se as perseguições virão sobre mim, eu amo o meu Senhor e eu serei sal e luz desta terra, não porque eu seja perfeito, mas porque Cristo morreu em meu favor, e eu quero proclamar o nome dEle, não só por palavras, mas por obra, como um testemunho vivo daquilo que Cristo tem feito no mundo e tem feito através da minha vida. Então a mensagem que João alerta a eles é: ouvistes o que foi dito. É muito importante que você compreenda o Evangelho. O Evangelho, ele é a sua fonte de vida de todos os dias. Nós temos uma habilidade muito grande de esquecer rapidamente o Evangelho. E por isso nós precisamos contar o Evangelho todos os dias para o nosso coração, porque é isso que vai manter o nosso vigor e a nossa vitalidade espiritual.
Primeiro, João lembra: ouvistes da mensagem desde o princípio. Segundo, a gente pensa que o ódio e a polarização aconteceu agora, de 2018, agora 2022. O ódio e a polarização não é algo recente e atual dos nossos dias, não é exclusivo dessa época e dessa modernidade. No versículo 12 e 13, nós vamos ver que o ódio, ele é desde o princípio, Ele vai dizer assim no versículo 12: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. Desde quando o homem se rebelou contra Deus, lá no jardim do Éden, o ódio, a independência, a vontade de viver distante de Deus, fez parte do coração do ser humano. E aqui nós estamos vendo, logo no início da raça humana, um homicídio, um irmão que foi assassino. Caim, ele matou Abel, porque o coração dele se encheu de inveja, o coração dele se encheu de ódio, e ele foi às vias de fato. Ele pegou e de fato atentou contra a vida do seu irmão, e ele havia o assassinado. Em Gênesis 3,15 tem uma relação aqui que eu acho muito legal também. Legal no sentido de construir uma ideia, tá bom? Estamos juntos, hein? Não que isso é legal, que eu vou ler agora, tá? Acho que isso não é legal. Isso não deveria ter acontecido, Mayra. Aconteceu por conta do coração mal do ser humano. Gênesis 3,15, presta atenção nessa palavra. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É claro que aqui é uma profecia messiânica. Porém, inimizade entre você e a mulher. Ele está falando da serpente. E nós conversamos algumas semanas atrás que nós fomos adotados por Deus, que nós éramos filhos da serpente, filhos da desobediência. Mas à medida que nós conhecemos o Evangelho, nós somos adotados pelo amor de Deus. E Ele está dizendo que existe uma inimizade posta entre a serpente e os filhos da serpente e aqueles que são os filhos de Deus. Essa é uma realidade bastante pesada para os nossos dias. É estranho alguém chegar e falar assim: olha, você é filho da serpente, você é filho da ira de Deus, você não é filho de Deus e você não é adotado pelo Pai. Mas essa é a realidade bíblica. Caim, qual que é a ideia aqui, só para a gente construir um pouco, dar um pouco mais de fundamento para essa ideia. Caim levou o que ele tinha de melhor na sua oferta, só para a gente resgatar a ideia de Gênesis. Ele levou tudo que ele tinha de melhor e ele ofereceu ali a melhor oferta para Deus. De fato, ele ofereceu a melhor oferta. E ele queria de uma forma agradar, ele usou todo o seu esforço, todo o seu empenho, todo o seu trabalho, para que ele pudesse oferecer uma oferta para Deus. E o que Caim deixa claro para nós, que mesmo as nossas ações, por mais esforço, por mais justa que ela seja, ela traz manchas do pecado. A oferta de Caim é reprovada, não porque não tem esforço, não porque não tem empenho, não porque não tem dedicação, não porque não tem performance. A oferta de Caim é reprovada porque ele não fez da maneira como Deus havia orientado que ele fizesse. Havia uma forma de se prestar sacrifício ao Senhor e Caim desobedeceu essa forma. Então, o que eu quero dizer para vocês, talvez você seja uma pessoa que se esforça, talvez você seja uma pessoa que tenha performance, talvez você está trabalhando duro para conquistar as coisas relacionadas à sua vida, e talvez você está criando um Deus à sua própria imagem e à sua própria semelhança. O Deus à sua própria imagem, à sua própria semelhança, vai desmoronar. Lembrem do exemplo que eu dei aqui do Play Center, que tem lá uma reguinha de pessoas que podem entrar no brinquedo, outras pessoas não podem entrar
no brinquedo, existe um padrão estabelecido. E para entrar no reino dos céus, existe um padrão de santidade também estabelecido, que nenhum de nós, seres humanos, fomos capazes de cumprir. O único homem que foi capaz de cumprir o padrão, a régua que Deus estabeleceu para inaugurar o céu foi Jesus de Nazaré. E qual que é a diferença de Caim e Abel? Caim vai oferecendo a régua de performance, tudo que ele podia fazer como fruto do seu trabalho, e quando ele chega, Deus fala: não, eu reprovo, eu não aceito isso. E qual é a oferta de Abel, para vocês poderem lembrar do texto? Abel, ele leva um cordeiro como sacrifício. Ele apresentou o que era adequado segundo os mandamentos de Deus. Justo não é aquele que faz tudo certinho. Justo não é aquele que cumpre tudo que tem que ser cumprido. Justo não é aquele que cumpre a cartilha da religião. Justo é aquele que teve Cristo como seu sacrifício. Justo é aquele que tem Cristo como a sua oferta e como seu sacrifício substitutivo. Quando nós nos achegarmos diante de Deus, para que a gente seja aceito, nós não vamos chegar diante de Deus com base nas nossas boas obras, no nosso trabalho, porque se a gente chegar assim, nós vamos chegar como Caim, como filhos da serpente, que acham que pelo seu muito trabalho eles podem conquistar o reino dos céus. Abel não. Abel, ele leva um sacrifício, que é um cordeiro, que é um sangue derramado, e esse cordeiro e esse sangue derramado representa para Deus: esse é o meu sacrifício substitutivo. Eu não tenho como estar diante do Pai, porque as minhas mais belas obras são impuras, e por isso eu preciso que alguém assuma o meu lugar. O Evangelho não é apresentar o nosso melhor diante de Deus. Vocês já ouviram isso? Leve o seu melhor diante de Deus, vai para Deus com o seu melhor. Não, isso não é o Evangelho. Isso é performance. Essa é a religião do orgulho, essa é a religião do ser humano, essa é a religião que evidencia as obras do homem. O Evangelho não é levar o nosso melhor diante de Deus. O Evangelho é apresentar um cordeiro, é Deus apresentando um cordeiro que morreu em nosso lugar, sendo o sacrifício oferecido e aceito para a salvação de pecadores. Essa é a diferença do Evangelho para uma religião legalista. O coração invejoso, ele não deseja o que o outro tem. A inveja estava no coração de Caim, e Caim não estava apenas interessado no que Abel poderia ter, mas a inveja, ela está totalmente envolvida na destruição e na ruína do outro. Caim, ele se torna um assassino, porque ele é uma pessoa boa e ele é uma pessoa de performance. Ele se torna um assassino não porque ele se enxerga como um pecador caído. Então, muito cuidado com o seu coração, muito cuidado com você mesmo, muito cuidado quando você está lutando por coisas que são corretas, mas está usando as armas erradas para que você possa conquistar o território que Cristo conquistou naquela cruz. Tome muito cuidado em você se nivelar acima das outras pessoas. Todos nós somos pecadores e todos nós somos caídos. Eu disse tudo isso para que a gente pudesse chegar no versículo de número 13. E o versículo de... Ok, estamos construindo essa ideia. Não podemos ser como Caim. Caim é filho da serpente. Nós temos que ser como Abel. Abel representa um outro Abel de Nazaré, tá? A gente vai chegar nesse final. Mas ele representa um Redentor que é maior do que ele, tá? Que é o sacrifício substitutivo. Eu quero chegar nesse ponto para ler com vocês o versículo 13. O que diz aí Arquimedes, o versículo 13? Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Ele constrói toda essa história, toda essa argumentação para dizer aos irmãos: olha, não se admirem se o mundo odeia vocês. Não se admirem se vocês não são amigos do mundo. Por muitas vezes e em muitas situações, nós vamos ser chamados de inadequados, de ultrapassados. Quando, por exemplo, falamos contra o aborto, o pessoal vai dizer assim para nós: não, a vida tem que ser lida a partir das lentes da cultura
e não a partir das lentes da palavra de Deus. A Bíblia, ela preserva a vida desde a sua concepção. O Salmo de número 139 diz que nós fomos tecidos no ventre da nossa mãe. Deus estava cuidando de nós ainda quando a nossa mãe estava nos gerando no ventre materno. A vida, ela é uma obra de Deus. A vida, ela é uma dádiva do Senhor. E ninguém, nenhum ser humano nessa terra tem a permissão de assassinar e tirar a vida do ventre de uma mãe com a sua consciência tranquila diante do Deus Criador. O mundo vai de fato nos odiar e vai nos chamar de inadequados. A homossexualidade, por exemplo, existe uma nova proposta de releitura da homossexualidade a partir da cultura. É muito ultrapassado você pensar que Deus criou o homem e que Deus criou a mulher. O mundo é diverso, as pessoas são diferentes. A homossexualidade, essa maneira de se comportar, é uma maneira condenada segundo a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos amar, eu não estou dizendo que nós não devemos acolher, eu não estou dizendo que você tem que se colocar de maneira superior e dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Na verdade, nós temos que amar, acolher as pessoas e aceitar as pessoas que são diferentes da gente, mesmo na comunhão da igreja, mesmo na comunidade dos santos. Mas de fato, a homossexualidade, nós vamos ter vastos versículos da palavra de Deus condenando. Então, o mundo nos odeia, porque nós vamos dizer, não, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E essa é a forma do ser humano se relacionar. Amém? Estamos juntos ainda? Isso ainda era importante, tá? Nós vamos ter uma decisão importante para a próxima semana, e a gente precisa de subsídios bíblicos para que a gente tome decisões sábias, tá? Qual é o candidato da igreja? A igreja não tem candidato. Qual é o partido da igreja? A igreja não tem partido. Seja livre para você fazer as suas escolhas e votar em quem a sua consciência cristã determinar que você vote. É claro que tem um tom muito apocalíptico, né, para essa eleição. Eu não vou entrar muito por essa seara, que ela é um pouco espinhosa, tá? Mas um dos textos que eu tive lendo também, André, por esses dias, é o reinado da Babilônia. Nabucodonosor era um rei poderoso, forte, potente, e havia um pequeno jovenzinho, um Daniel de 18 anos. Um garoto no meio de um império extremamente violento, um garoto no meio de um império dominador, que era a Babilônia, havia dominado diversos países e era o que reinava na época. E de repente um jovenzinho, ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. E ele servia no palácio do rei, e ele falou, rei, eu não vou participar de tudo que você está oferecendo, porque eu decidi no meu coração. E eu decidi no meu coração servir o rei, o Deus de Israel. Não importa o que isso aconteça. Que você me jogue aos leões. Se eu for comido pelos leões, louvado seja o Senhor. Mas se for da vontade do Deus Criador, Deus pode inclusive fechar a boca do leão e o leão ir embora com fome. Eu quero dizer, Nabucodonosor terminou o seu reinado como um animal, por conta do seu orgulho, da sua soberba e da sua arrogância. O império da Babilônia caiu, foi derrubado. Se levantou um outro império e passou a dominar sobre os povos. Existe um rei que reina e que governa acima dos homens. E a ele é que nós devemos toda a nossa devoção, e a ele é que nós devemos toda a nossa confiança. Então, calma, cuidado com previsões muito apocalípticas, sabe? De que, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não sei o que vai acontecer do mundo. É claro que a gente precisa
ter sabedoria. É claro que a gente quer ter uma vida tranquila, nós temos filhos, queremos que os nossos filhos desfrutem de uma sociedade justa, igualitária, queremos que os nossos filhos tenham emprego, trabalho, queremos que os nossos filhos conquistem aquilo que eles precisam conquistar nesse mundo. Mas o principal também, um outro tema bem complicado, não criamos filhos para que eles sejam bem-sucedidos, tá? Criamos filhos para a glória de Deus. Então, o reino de Deus, ele é inadequado a esse mundo. É por isso que o mundo nos odeia, tá bom? Por isso que o mundo odiou Daniel. Por isso que o mundo odiou Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso que o mundo odeia os cristãos, porque eles são filhos da serpente e eles não têm comunhão com o Deus Criador de todas as coisas. E nós também éramos filhos da serpente. Nós fomos adotados por Deus, por sua graça maravilhosa. Eu quero encerrar esse tema dizendo que nós somos assassinos por natureza, para nos colocar no mesmo nível de pecadores, tá? Para que, eu defendo o aborto, eu sou contra o aborto, eu sou contra a homossexualidade. Outra coisa que eu estava notando, nós não aprovamos o sexo antes do casamento. Isso é pouquíssimo falado nos dias atuais. O sexo foi para ser desfrutado no casamento, não é para ser desfrutado fora do casamento. Qual é a forma segura de se fazer sexo? Se faz sexo de forma segura casando. Talvez os casados vão falar, mas eu também não estou praticando, tal, né? Eu sei disso também, eu sei disso. Mas você quer fazer sexo seguro? Não é utilizando preservativo, é fazendo isso no lugar adequado. O lugar adequado para isso é casamento. Nós seremos odiados quando nós falarmos que nós somos em favor da vida e contra o aborto. Nós vamos ser odiados quando nós falarmos que nós acreditamos no homem e na mulher. Nós vamos ser odiados quando a gente falar, olha, o sexo ele só é seguro no ambiente do casamento. Não é para o homem e para o garoto e para a menina ficar se depravando aí. Isso vai ter consequências na sua vida conjugal. Eu sei que fui muito moralista, sou com um pouco de moralismo, né? Mas não me entenda que eu sou um cara moralista e que a Bíblia nos apresente esse grau de moralismo. Estou dizendo que a Bíblia tem princípios e valores e que todos nós somos iguais. Amém? Então tá bom. Então vamos ler o versículo 14 e 15. Passamos por uma parte importante, Liz. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Agora a gente vai entrar na boa notícia do Evangelho, tá? Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é o quê? Um assassino. E o assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Todas as vezes que você odeia uma pessoa, você se transforma em um assassino, segundo o princípio da palavra de Deus. Mateus 5:22, Jesus vai deixar isso claro interpretando uma lei. Mateus 5:22, diz assim: mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que dizer raca, ou numa tradução mais fácil para a gente, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que dizer louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Sabe quando você pega uma pessoa e fala assim, pô, o cara é um tolo, você é um assassino. Quando você pega alguém e diz assim, você está pensando desse jeito, cara, você é um ignorante mesmo. Você já cometeu o assassinato no seu coração. Mas graças a Deus que Jesus veio para buscar e salvar pecadores. Jesus veio para buscar e para salvar pessoas que somos nós. Não sei se você, na hora que estava vindo aqui, se alguém te fechou, se você bateu o dedinho na cama quando saiu, né? Hoje em dia já não tem mais aquelas camas, né, antigas, hoje as camas são box normalmente, né? Mas na minha mãe ainda tem, né, mãe? Tem umas camas lá com os pés. O pé da cama foi feito para bater o dedinho. Você já levanta de manhã naquela alegria batendo o dedinho. E aí você fala umas 3, 4 palavras estranhas, que não é línguas estranhas. E aí você sai e fala, nossa, já comecei o dia desse jeito.
Aí já pensa no chefe, na reunião que você vai ter, no trabalho que você tem que entregar, e tudo que envolve o furdúncio da nossa vida, segunda a sábado. E aí você fala, não, esse fulano é tolo. E segundo a palavra de Deus, se a gente pensar assim de qualquer pessoa, nós já estamos prontos para ser levados ao tribunal e já cometemos o assassinato no nosso coração. Nós somos assassinos por natureza. É isso que João quer deixar claro no versículo de número 14 e 15. E no versículo 16 em diante, ele vai trazer a notícia mais maravilhosa que nós podemos ouvir, que o amor de Jesus, o amor de Cristo, nos ensina a amar em ação e em verdade. No versículo 16 a 18 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por quem? Por nós. E nós devemos dar a nossa vida por quem? Por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas de ação e de verdade. Irmãos, se nós somos filhos de Deus, se nós fomos adotados por Cristo, se nós estamos sendo nutridos diariamente pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, a primeira consciência que nós temos é que nós somos pecadores e que nós somos os piores de todos os homens. E que tudo que a gente tem produzido de bom é obra do Espírito, é fruto do Espírito na nossa vida. Quando você é amoroso, quando você é compassivo, quando você é longânimo, quando você é tardio em irar-se, isso não é natural do seu coração. Essa é uma obra do Espírito que está sendo gerada dia após dia no seu coração. Naturalmente nós somos assassinos, naturalmente nós odiamos, naturalmente nós somos adúlteros, naturalmente nós vamos ferir as pessoas que estão à nossa volta. Por isso eu quero lembrar vocês que a mensagem que ouvimos desde o princípio, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O ódio existe sim desde o princípio e vai continuar existindo mesmo depois do dia 30 de outubro. A rebelião e a inveja, o desejo pelo mal, ainda mora no coração do ser humano. Nós somos assassinos por natureza e como consequência nós somos rebeldes, nós estamos em rebelião e nós somos filhos da ira de Deus. Mas Deus, com seu grande amor com que nos amou, nos tirou da morte e nos trouxe para a vida por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus, pela vida de Jesus e pelos méritos de Jesus. Ame o seu irmão, seja tolerante, na medida do possível tenha paciência, na medida do possível tolere o outro que pensa diferente de você. Nós seremos sim perseguidos, nós seremos sim maltratados, nós nos sentiremos sim inadequados a este mundo e a esta cultura, porque no final das contas nós não somos filhos deste mundo, nós somos filhos do céu. A nossa morada eterna é o céu, a nossa morada eterna é a eternidade. Não se revele neste mundo como um filho de Caim, como alguém que age pelo seu esforço, como alguém que age pela sua moralidade. Não seja um filho de Caim, porque o filho de Caim, ele é o filho do ódio, ele é o filho da serpente, ele é o filho da inveja, ele é o filho do assassinato. Dentro deste mundo imperfeito e caído, vamos ser filho de um Abel maior, um filho de um Abel que nasceu em Nazaré, que morreu no lugar, que derramou o seu sangue em nosso favor e que nos deu a salvação e que nos deu a vida eterna. Com isso eu não estou dizendo que você não deve se posicionar ou que você não deve estabelecer a sua militância por valores e por princípios, mas faça isso com sabedoria, faça isso sabendo que o outro que nós estamos ali de alguma forma defendendo valores e princípios, ele é a imagem de Deus e Deus o ama de maneira sacrificial. Deus, ele não entrou numa caverna alagada, ele entrou e ele subiu a uma cruz, a um Gólgota, a um lugar de desprezo e de humilhação,
para que Ele pudesse resgatar filhos. E Ele nos trouxe todos com vida. Chegamos aqui porque Jesus de Nazaré trouxe todos com vida, ressuscitando de dentre os mortos. Essa é a nossa esperança. O que nos cabe como filhos de Deus? Vamos viver neste mundo sendo sal e sendo luz. Vamos ser odiados, vamos ser perseguidos e vamos ser maltratados. Mas nós devemos não contaminar o nosso coração com as coisas impuras desse mundo. Amém? Vamos se colocar em pé. Espero não ter avançado algumas linhas aí, tá? No primeiro turno, a minha oração do domingo de manhã, com muita sinceridade ao Deus, que eu pudesse ter equipado uma igreja pequena, mas não importa se somos 30, 40, 50, 60 ou se for. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro, por esse dia. Que o Senhor nos ajude a amar o nosso irmão, que o Senhor nos ajude a não sermos tolos, Senhor, nos irando, colocando a nossa confiança nas coisas deste mundo, mas que o Senhor nos ajude a se posicionar. E os filhos de Deus se posicionam no mundo e na cultura, não se contaminando com guardando fiel e puro ao Senhor que reina e que governa sobre tudo e sobre todos. Pai, no nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a nossa família, guarda o nosso país. Senhor, que no dia 30 a gente possa votar com sabedoria, que a gente possa fazer escolhas sábias, para que a gente não venha, Senhor, sofrer as punições, Senhor, num futuro próximo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue reinando, governando, e que tudo isso que parece que está fora do controle, fora do lugar, contribua, Senhor, para o reino do Filho do seu amor, e para a obra redentora de Cristo no meio deste mundo. Nós oramos com gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse louvor que a gente vai cantar fala sobre o amor de Deus e o quanto Ele nos fascina e o quanto a gente quer colocar o nosso coração diante do Senhor, que o nosso coração faça a vontade dEle. Amém. O Teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar
Ana, muito bom te ver por aqui, tá bom? Seja sempre bem-vinda. É sempre bom te ver, tá bom? Gente, Deus abençoe. Vivam essa semana confiando em Deus. Eu confesso que meu coração está bem inquieto com essa questão de política e todo esse furdúncio que vai ter agora essa próxima semana que vai iniciar. Mas mesmo diante de todo esse vulcão de coisas, de situações, vamos confiar em Deus, tá bom? Deus, Ele é aquele que guarda o seu povo. Que o amor de Deus Pai, que a consolação do Santo Espírito, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós e todos digam amém. Deus abençoe, tenha uma linda semana.